Lembra a nossa questão. Queremos fazer um gráfico. Por que um gráfico? Porque um gráfico é um desenho que serve para responder uma pergunta. E você pode usar dados para fazer esse desenho. Tá? E nós somos seres altamente visuais. Quando desenha, fica mais fácil para a gente detectar padrões em imagens do que em palavras ou em números. Então a gente vai converter nossa tabela de dados que coletamos para responder essa pergunta em um gráfico. E nós vimos vários tipos de gráfico. Nós vimos, por exemplo, gráficos em que nos mostram as unidades amostrais e uma das variáveis, mas que não mostram a outra variável da nossa pergunta. Então, obviamente, não dá para usar esse gráfico para responder uma pergunta que é sobre relação entre variáveis, né? Nós vimos gráfico, de novo, que mostra apenas uma das variáveis, não mostra a outra. Aí, se mostrar só uma ou outra variável, não dá para investigar a relação entre elas, então também não serve para responder nossa pergunta. Aí nós vimos um gráfico que, sim, nos eixos ele representa as variáveis da nossa pergunta, porém ele esconde nossas unidades amostrais. Então, ao invés de mostrar os dados que nós medimos de fato, ele nos mostra sumários, resumos dos dados, a média ou em qualquer outra forma que você tenha de resumir vários dados. E aí isso complica a nossa interpretação, né? Porque a gente não está mais vendo de fato o que a gente mediu. E aí é mais difícil a gente julgar se a gente acha que esse sumário faz sentido ou não. Além disso, se a escala dos eixos do gráfico for muito diferente da escala dos valores que nós medimos, isso pode afetar a nossa interpretação. Então, lembra que aqui tem um gráfico que o eixo, né, da altura das pessoas é muito mais abrangente, muito maior do que os valores de altura que nós realmente medimos. Então, se a gente restringir o eixo do gráfico aqui, aí percebe que a impressão visual do gráfico muda, né? Olha como muda. Parece até outro gráfico, né? Mas na verdade a gente simplesmente mudou o eixo do gráfico. Tá? Mas lembra que queremos que nosso gráfico mostre os dados que nós medimos de fato. Queremos que ele mostre nossas unidades amostrais. Então, ao invés de sumários, uma medida para cada unidade amostral. Aí podemos usar barras para representar isso? Sim. E você vai ver gráficos de barras para todo lado por aí, tá? Os jornais adoram mostrar gráfico de barras. Você olha artigos científicos, eles também adoram mostrar gráficos de barras. Mas se você parar bem para pensar, essas barras representam o que na verdade? Em geral, elas não representam nada. Por quê? Porque quando você olha para uma barra, você não olha para a barra inteira, você olha só para um pedacinho dela que está aqui em cima, porque é isso que te diz o valor da variável. Então, daqui do topo dela para baixo, você está comunicando o que de fato com isso? Nada. Ou seja, é redundante. É um excesso desnecessário, porque se você tirar, a sua interpretação não piora. Você continua sendo capaz de interpretar os dados. Então, se a gente cortar aqui, ó, corta fora esse excesso, nosso gráfico é mais limpo. Tá? E ainda contém toda a informação que a gente precisa. Mas agora lembra que no eixo X está as unidades amostrais nesse gráfico, né? Mas a nossa pergunta não é sobre relação entre altura e unidades amostrais, nome das pessoas. É relação entre altura e o sexo das pessoas, outra variável. Então, idealmente, os eixos do nosso gráfico refletem as variáveis da nossa pergunta. Então, a gente pode tirar aqui o nome das unidades amostrais e botar outra variável que faz parte da nossa pergunta, que é o sexo. Que nesse exemplo aqui está fora, como uma legenda de cores para os pontos. Né? Então, ó, boto agora o sexo no eixo X. Feminino de um lado, masculino do outro. Um pontinho representa cada pessoa. Precisa ainda das cores diferentes? Não. Por quê? Porque a informação do sexo está no eixo X. Se é desse lado é de um sexo, se é desse lado é do outro sexo. Então essa cor é também redundante. É um excesso desnecessário. Né? Então, posso tirar a cor. Pronto. Gráfico mais simples, mais limpo e mais claro possível que nós podemos fazer com dados. Tá? Um gráfico que mostra dados e não sumários dos dados. Gráfico de pontos, também conhecido como gráfico de dispersão ou scatter plot.
em inglês. Beleza? Tranquilo isso? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma dessas partes aí que a gente conversou hoje? Todo mundo bem com isso? Ainda não. Estamos confortáveis? Ainda não, né? Bom, Ainda não. mas agora note que temos uma ferramenta visual para responder perguntas sobre o mundo real. Qualquer pergunta? Sim, qualquer pergunta. Pode ser essa ou pode ser absolutamente qualquer outra pergunta. Você sempre consegue fazer um gráfico assim, que mostra nos eixos. Então percebe as características principais desse gráfico, tá? São duas coisas principais. Para ler um gráfico ou para fazer um gráfico, você sempre precisa saber no mínimo duas coisas. O que vai nos eixos do gráfico, ou o que representam os eixos do gráfico, e o que vai dentro do gráfico. Então fala aí para mim. Vamos transformar em palavras aqui. Os eixos do gráfico representam o quê? Olha esse gráfico aí e fala pra gente. Eixo X representa o sexo e o eixo Y é a altura, Certo. em metros. Então, essas são as variáveis, correto? Que variáveis? De onde que vieram essas variáveis? Por que a gente escolheu essas variáveis aí? Para botar nos eixos desse gráfico? Para responder a pergunta, o sexo da Porque... pessoa influencia essa altura. Perfeito. Porque são as variáveis que refletem a pergunta que a gente quer responder. Então, os eixos do gráfico representam as variáveis que refletem nossa pergunta, tá? Sempre, sempre. Então você já sabe o que vai acontecer se você colocar qualquer outra coisa nos eixos do seu gráfico que não são as variáveis da sua pergunta, correto? Vai dar ruim. Tá? Ou seja, você corre o risco de confundir as pessoas, porque ela vai olhar o gráfico e vai pensar que você quer responder outra pergunta. E, na verdade, não era isso que você queria falar. Tá? E quando eu for ler um gráfico, né? Alguém me mostrou um gráfico, eu vi um gráfico em qualquer lugar. Qual é a primeira coisa que eu faço? Vou ler um gráfico aí, qualquer, no jornal. Observa os eixos. Primeira coisa, olha os eixos. Olha os eixos. O que são os eixos? Quem é o eixo vertical? Tal coisa. Quem é o eixo horizontal? Tal coisa. Ah, então este gráfico está perguntando se tem relação entre isso e isso. Percebe? Lembra, todo gráfico está fazendo uma pergunta. Então, para você interpretar qualquer gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é quais são os eixos do gráfico. Aí são eles que vão te dizer qual é a pergunta que a pessoa está fazendo. Tá? Ela quer saber se tem relação entre altura e sexo. Beleza. Agora eu posso olhar o que tem dentro. Olha esse gráfico aí e me diz o que vai dentro. As alturas de acordo com cada sexo. A altura está no eixo vertical. O sexo está no eixo horizontal. O que está dentro do gráfico? As pessoas, A informação de cada unidade As amostral. pessoas ou unidades amostrais. Então, dentro do gráfico, cada ponto representa uma unidade amostral. Tá? Sempre assim? Sempre assim. Então só tem essas duas partes desse gráfico, tá vendo? Percebe como ele é extremamente simples, mas ainda assim extremamente útil, porque você consegue enxergar literalmente os seus dados e você consegue detectar facilmente tendência, relação entre as variáveis. Tem relação entre altura e sexo? Tem. Qual é? Pessoas do sexo masculino tendem a ter alturas maiores que pessoas do sexo feminino. Tá? Então é isso aqui que a gente sempre tem que olhar quando vai fazer ou ler um gráfico. Tá? Primeiro, quais são os eixos? Por quê? Porque os eixos me dizem qual é a pergunta que ele quer responder. Segundo,
Para cada unidade amostral, 1 ponto, que são os dados que eu medi. Tá? Ah, mas eu medi muitas unidades amostrais. Ok, você vai mostrar isso no seu gráfico. Isso vai valorizar o trabalho que você teve para medir a informação, né? Nossa, eu medi 500 unidades amostrais, mas vai ficar ponto demais no meu gráfico. Ah, mas por que você quer desvalorizar o seu trabalho? Por que você quer mostrar que teve menos trabalho do que teve? Por que você quer mostrar que tem menos informação do que realmente tem? Pelo contrário, né? Em geral, a gente quer mais informação, não menos. Então, quanto mais pontos tiver no seu gráfico, melhor. Tá? É mais informação para a gente basear a nossa conclusão. Para nos ajudar a responder a nossa pergunta. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Bom, então até agora a gente está conversando sobre essa pergunta aqui, né? Sexo influencia a altura da pessoa? Mas a gente conversou que tem outros fatores que também podem influenciar a altura de uma pessoa, correto? E aí, um dos primeiros fatores que vocês falaram assim, ó, olha, eu acho que a altura pode ser afetada pela genética. Genética. Então eu vou botar uma setinha aqui, tá? Esse é o nosso fluxograma, lembra? É aquele desenho que representa de forma simplificada as nossas expectativas, as nossas hipóteses. Nossas perguntas e quais são nossas hipóteses sobre elas. Então, as palavras representam as variáveis que refletem a nossa pergunta e as setas representam o que a gente acha que afeta o quê. Então, eu acho que o sexo pode afetar a altura. Mas vocês também falaram, olha, eu acho que a genética pode influenciar a altura das pessoas. Tá? Ok. Mas tem um problema. Para eu ser capaz de coletar dados para responder essa pergunta, o que você vai precisar fazer com a genética? Exame de sangue, né? Você precisa medir, correto? Você precisa medir genética. O que significa genética no mundo real? Como mede o efeito da genética sobre a altura da pessoa? Alguém dá uma ideia pra gente aí, uma forma simples de medir o efeito genético sobre a altura de uma pessoa. Árvore genealógica? Árvore genealógica? Como eu meço árvore genealógica? Através de observação, né, dos seus familiares, referente mais ou menos. Entrevista. Tá, mas aí o que você vai medir? Percebe que a gente tem que botar variáveis mensuráveis no fluxograma? Você vai lá numa pessoa e pergunta, fulano, qual é seu sexo? Tal. Fulano, qual é sua altura? Tanto. Fulano, qual é a sua árvore genealógica? Blá, 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 blá. O que você vai anotar da árvore genealógica da pessoa? Qual é a característica, qual é a variável que você vai usar para medir isso? Já que estamos buscando a altura das pessoas, pode medir a altura dos pais também, para tirar Aí é mais fácil, né? Fulano, qual a altura dos seus pais? Tanto e tanto. Mais fácil de medir isso, concorda? Eu consigo obter as alturas dos pais de uma pessoa? Mais fácil, né? Sim. Você pode ir lá e medir os pais da pessoa, de fato. Ou você pode perguntar dela, olha, você sabe qual é a altura dos seus pais? Sei, meu pai tem tanto, minha mãe tem tanto. Beleza. Posso anotar isso na minha tabela, né? Posso criar uma coluna na minha tabela, né? Lembra? Isso tem que virar uma coluna na sua tabela que representa uma variável. Se você não consegue fazer isso, então você não sabe como medir. Beleza? Posso medir a altura dos pais. Se a altura tiver um componente genético, que relação você acha que deve existir aqui? Como deve ser essa relação?
a altura de um dos pais deve ser, assim, quase a mesma, praticamente a mesma, próxima à altura do filho. Vamos desenhar. Por que desenhar? Porque quando desenha fica mais fácil. Então vamos desenhar um gráfico imaginário. Imaginário? É, imaginário. Gráfico hipotético. Que representa a nossa expectativa, a nossa hipótese. Tá? Ah, mas eu não coletei os dados. Não tem problema. Não são os dados. É o que a gente espera. Não preciso coletar os dados para ter uma expectativa. Tá? Então, ó, quais são as variáveis que refletem a pergunta agora? A altura da pessoa no eixo Y e no eixo X. A altura dos pais em metros. Problema. Quantos pais cada pessoa tem? 2. 2. Então, como é que você vai medir um número que representa a altura dos pais da pessoa? E vai ter duas, né? Vai ter a altura do pai e vai ter a altura da mãe. Como eu posso simplificar isso? Determinar só um dos pais? A média, né? Pode ser, mas a gente sabe que você herda características dos dois pais, não só de um, né? Vou usar a média, né? De um jeito bem simples, que todo mundo entende o que significa. Ó, meu pai tem tanto, minha mãe tem tanto. Qual é a altura média dos dois? Tanto. A forma bem simples e trivial de combinar a altura dos dois pais, concorda? Então, vou botar aqui, ó, altura média dos pais. Então, pensa comigo agora. Se a altura é uma característica herdável, ou seja, se a altura tem um componente genético, como deve ser a relação entre a altura de uma pessoa e a altura média dos seus pais? Mais ou menos, tá? Em geral. Vou botar uns valores aqui no eixo para facilitar. Se a altura tem um componente genético, ou seja, é uma característica herdável, como deve ser a relação entre a altura de uma pessoa e a altura dos seus pais? Tem que ser próxima, né, professor? Como deve ser a relação? Próxima como? O que significa próxima? O que, em outras palavras, o que nós devemos observar nesse gráfico, mais ou menos? Depois de coletarmos os dados, como deveria ficar se a altura tiver um componente genético? For uma característica herdável. Ele vai ser linear. O que é isso? Vai... Como os pontos devem ficar aqui? Mais ou menos. Vai ter uma tendência, né? A gente poderia marcar, mas uma tendência linear. Como eu devo desenhar os pontos, mais ou menos, aqui? Os pontos mais ou menos próximos. 1,70 da altura dos pais, próximo a 1,70 da altura do filho. Uhum. Tá. O que mais? Tem um pontinho aqui já assim. Vamos coletar outra pessoa. Onde eu devo colocar? Aqui, 1,80. Não, você está partindo de 1,60. Tem 1,60 aqui também, o primeiro, né? Uhum. A próxima, 1,60 da altura do filho. Assim? Aqui? Outro lugar? Aí, pode ser. Tá. Vamos coletar outra pessoa. Onde eu coloco? Próximo a 1,80. Nos pais ou nos filhos da pessoa? Não, é isso. A altura do pai. Peraí, professor, peraí. Estou vendo. O senhor, qual é a pergunta? Tem relação entre a altura de uma pessoa e a altura média dos seus pais? Se sim, A como ela relação. deve ser? Como ela deve ser? Certo, você está perguntando se
A altura média dos se pais até um- afeta ou influencia a altura de uma pessoa? Se afetar, como deveria ser esse efeito? Ah, se afetar, tá. Agora eu entendi a pergunta. Então, 1,80 dos pais está próximo a 1,80 também dos filhos. Tá. Mais uma pessoa. Onde eu boto? Dos pais. Então, dos pais que medem 1,60, você pode pôr próximo, ao lado, Onde? um pouquinho Diz um abaixo. valor exato aí, qualquer que você achar melhor. 1,68 m. 68. Tá. Mais ou menos aqui, né? Não. Tô falando dos pais, Hum. a altura com relação à altura dos filhos. O Hum. pai tem 1,70 m. Hum. O pai tem 70, os pais. E o filho? Quanto? Fala aí onde você achar melhor. É hipotético, tá? Lembra que é imaginário? Mais ou menos. O que deve aparecer nesse gráfico? Alguém me ajuda. Onde eu devo botar esse ponto? Coloca em 1,75. A altura da pessoa? Sim. Pais 1,70. Pessoa, o filho no caso, né? 1,75. Mais uma pessoa. Onde eu boto? Alguém me ajuda. Onde eu coloco? 1,68. 1,68 qual? Aí embaixo da altura da pessoa. 1,68. Aqui? É um pouquinho abaixo, né? Pode ser aí mesmo. Tá. Vai, outra pessoa me diz outro lugar pra eu botar outra medida aqui. Deixa eu ver. 1,65. Professor, 1,60 aí? Ô, professor, Oi. eu não consigo ver sua tela mais. Eu tenho que sair, entrar de novo, já caiu aqui para mim, aí eu tô voltando e não aparece a tela. Sabe o que eu devo fazer? Os outros estão vendo minha tela ou não? sim. Então deve ser internet. Tenta sair e entrar de novo, por favor. Tá. Professor, mas o filho poderia ser maior de altura que o pai. Então fala um lugar para eu botar um pontinho aqui. Falta que a escala seja mais acima de 1,80. Fala um lugar aqui para eu desenhar um ponto, então. Altura média dos pais e altura da pessoa. Vamos a botar, não sei, um pouco mais abaixo de 1,80. 1,80 onde? Qual eixo? Seria de... já. Altura média dos pais, quanto? E altura da pessoa, quanto? Mais ou menos, mais ou menos. A pessoa teria 1,80 e estaria ubicada entre 1,70 e 1,80 da altura média dos pais. Tá. Pode ser aqui? Sim, Ok. poderia ser. Vamos botar mais um pontinho nesse gráfico. Outra pessoa, me fala aí um lugar para eu colocar. Pode ser a altura média dos pais em 1,62, mais ou menos, e a da pessoa em 1,72. 72? Isso. Aqui, mais ou menos. Tá. Isso. Acho que tá bom. Quantos pontos tem aí? 1, 2, 4. Tem 7 pontos, né? Não, vamos botar mais um então. Outra pessoa, me fala mais um. Deixa 8. Outra pessoa me diz um lugar para colocar mais um pontinho aqui. Me fala uma altura média dos pais e uma altura da pessoa.
A mãe é... Pode falar. Altura dos pais, 1,71. 1,71 da pessoa, do filho. Da pessoa, 1,77. Não sei se foi dito. 1,77, assim, aqui mais ou menos, né? Por aqui. Isso. Tá. Professor, Diga. não consigo ver ainda, mas eu estou acompanhando só o áudio. Tá. Mas eu só posso fazer uma consideração no Pode gráfico, falar. eu não estou vendo. Pode falar. Mas a gente tem que levar em consideração que a altura média aí dos pais é fixo, né? Tá fixo aí, são 3 valores, né? Então, a gente tem que considerar que aí a gente não pode ter a média dos pais diferente do que tá aí. Que aí já tá... Não, olha só, os valores que eu coloquei no eixo é para a gente ter uma escala, tá? Então, não necessariamente são os valores medidos. Lembra que eu falei que é um gráfico hipotético? Ah, tá. É simplesmente a escala para a gente saber qual é o valor dos pontos dentro do gráfico, tá? Mas pode ser qualquer valor nesse intervalo. Ah, tá. Tá? Tá bom, beleza. Não tô vendo. Bom, então foi isso aí que vocês me falaram. Ah, deve ficar mais ou menos assim. Mais ou menos assim como? Concorda que se uma característica é herdável, tem um componente genético, significa que você deve parecer mais com seus pais do que com qualquer outra pessoa? Faz sentido? Com quem você parece mais? Com seus pais ou comigo? Com meus pais. Com seus pais, né? Em geral, com nossos pais. Com nossos parentes, né? Com nossos ancestrais mais próximos. Então, se você tem pais altos, eles têm um filho. Você acha que os filhos dele vai tender a ser mais alto ou mais baixo? Depende. Mais alto? Vai tender a ser mais alto ou mais baixo? Depende. Depende de quê? Da genética recessiva ou dominante, porque, por exemplo, eu fui mais baixa que meu pai, mas eu tenho uma irmã que ela é alta, mais alta que a minha mãe. Mais baixa que meu pai, porque pela tendência, né, do sexo. Mas ela foi mais alta que minha mãe. Sim, então irmãos podem ter alturas diferentes? Podem. Tá? A gente sabe que pode. Mas, pela própria lógica que vocês acabaram de falar, se uma característica tem um componente genético, isso significa dizer o quê? Que você parece mais com seus pais do que com qualquer outra pessoa. Em geral. Lembra que é uma tendência, tá? Não é o que acontece com A, B ou C. É em geral, a maioria. Então, se você tem pessoas altas tendo filhos, em geral, se eles tendem a parecer com os pais, faz sentido a gente imaginar que os filhos tenderão a ser altos, concorda? Agora, se você tem um casal de pessoas baixas e elas têm filhos, em geral, faz sentido a gente imaginar que os filhos devam tender a ser mais baixos, concorda? Se a altura for herdável. Lembra? Se a altura for herdável. Se ela não for uma característica herdável, aí tanto faz. Aí, pai alto pode ter filho de qualquer jeito, pai baixo tem filho de qualquer jeito. Ou seja, a altura dos pais não afeta a altura da pessoa. Tá? Mas se tiver um efeito, talvez a gente pode observar uma coisa como este gráfico aqui, percebe? Quanto maior a altura média dos pais, maior tende a ser a altura da pessoa. Quanto menor a altura média dos pais, menor tende a ser a altura da pessoa. Então posso adicionar mais alguns pontos aqui para ficar mais óbvio. Tá? Se a altura é uma característica herdável, então a altura de uma pessoa depende em parte da altura dos seus pais. De modo que pais mais altos talvez tendam a ter filhos mais altos. E pais mais baixos
Todo mundo vendo aí? Avisa quando eu aparecer para vocês na minha tela. Apareceu. Apareceu? Apareceu finalmente para mim, porque eu nem vi que o seu tinha feito Beleza. isso. Então podia ser internet. Bom, então lembra que a gente estava conversando. Se a altura média dos pais tiver um efeito sobre a altura da pessoa, como deveria ser esse efeito? Né? Se a altura for uma característica herdada em parte dos pais, faz sentido a gente esperar que, em geral, pais mais altos tendam a ter filhos mais altos, concorda? Pais mais baixos tendam a ter filhos mais baixos. Ah, mas pode ter variação. Talvez os pais baixos tiveram um filho mais alto. Talvez pais altos tiveram um filho mais baixo. Sim, pode ser. Mas em geral, né? Tendência, a maioria, se a altura for uma característica herdável, pelo menos em parte, deve ter alguma relação entre a característica do filho e a característica dos pais, concorda? Se ela não for herdável, então talvez não vai ter característica nenhuma. Aliás, não vai ter relação nenhuma, né? A altura da pessoa não tem nada a ver com a altura dos pais. Se não tiver, o que você espera observar nesse gráfico? Como deveria ficar os pontos? Mais ou menos. Mais acima? Mais Eu tenho acima. uma parte pela parte de cima do gráfico e outra pela parte de baixo. Se não tiver relação nenhuma entre a altura de uma pessoa e a altura dos seus pais, quando os pais são mais baixos, faz diferença para a altura da pessoa? Se não tiver relação nenhuma entre a sua altura e a altura dos seus pais. Se os seus pais forem mais baixos, isso tem algum efeito sobre a sua altura? Faz alguma diferença? Não. Não. Não, Logo, você faz. pode ser muito Ela- alto ou pode ser muito baixo, concorda? Sim. Né? Se os seus pais forem muito altos, mas a altura não tem efeito nenhum sobre a altura do filho. Então faz alguma diferença para a altura do filho? Não. Então os filhos podem ser muito altos ou talvez eles podem ser muito baixos. Por quê? Porque tanto faz. Ah, meus pais têm 1,70, mas a altura não tem efeito nenhum sobre a altura dos filhos. Então tanto faz. Ah, os pais têm 1,75, tanto faz. Ah, os pais têm 1,65, tanto faz. Então o que deve aparecer no seu gráfico mais ou menos? Essa nuvem aí de pontos sem uma tendência, né, professor? Uma nuvem de pontos aleatória. Um espalhamento de pontos aleatório. O que isso diz pra gente? Tanto faz. Não tem relação. A altura média dos pais não afeta a altura da pessoa. Por quê? Porque não tem tendência. A altura média dos pais pode ser qualquer uma. E quando eles são mais baixos, filho pode ter qualquer altura. Quando são mais altos, filho pode ter qualquer altura. Então, tanto faz. Tá? Então, é isso que a gente espera observar. Se não tiver relação. Ou seja, se essa seta aqui não existe, ó, se essa seta não existir, a gente espera que vai aparecer algo como isso no gráfico. Mas se essa seta existir, deve ter uma relação. Uma tendência. Pais mais altos devem ter filhos em geral mais altos. Pais mais baixos devem ter filhos em geral mais baixos. Beleza? Então essa é a nossa hipótese, tá? Então percebe como a gente sempre consegue fazer um gráfico imaginário hipotético que ilustra explicitamente a nossa expectativa? Quantos dados a gente teve que coletar para isso? 0, nenhum. Só que o que a gente quer saber não é como é que é na nossa cabeça, na nossa imaginação. A gente quer saber se isso aqui faz sentido no mundo real, se essa seta existe no mundo real, se essa relação existe no mundo real. Como é que faz para saber isso?
Como faz para saber isso? Qual é a pergunta, professor? Falhou para mim. Esse fluxograma representa a nossa hipótese, correto? Certo. Vocês já coletaram dados para investigar se existe essa relação aqui, esse efeito. Sexo afeta a altura da pessoa? Agora a gente está pensando em outra possível característica que pode afetar a altura da pessoa. Qual? A altura dos pais. Por quê? Porque talvez a altura tenha um componente genético. Em parte é herdado dos pais, correto? Se essa setinha aqui existir, se a altura média dos pais afetar a altura da pessoa, como deveria ser esse efeito? Como deveria ser a relação entre a altura da pessoa e a altura dos pais? Ah, deveria ser mais ou menos assim, né? Se os filhos tendem a parecer com os pais, então pais mais altos devem tender a ter filhos mais altos. Pais mais baixos devem tender a ter filhos mais baixos. Então deveria ter uma relação positiva, a gente fala, né? Uma relação positiva entre a altura da pessoa e a altura média dos pais. Quanto mais altos os pais, mais altos tendem a ser os filhos. Porém, uma relação perfeita, não. Vai ter um espalhamento de pontos no gráfico. Tá? Pode ter pais muito altos que têm filhos mais altos ou um pouco mais baixos. E pode ter pais mais baixos que têm filhos bem baixinhos, mas pode ter filho mais alto também. Mas em geral, a tendência, né? Se essa relação existe. Isso é a nossa hipótese, a nossa expectativa, né? Que a gente acha que pode ser. Mas a gente quer saber como é, de fato, no mundo real. Como faz para saber? Como faz para testar essa hipótese? Eu teria que coletar o dado dos pais, né? Tem que coletar os dados dos pais. Então, atividade do dia. Pega a tabela de dados que vocês já criaram, com dados de altura das pessoas e o sexo das pessoas, que vocês usaram para fazer um gráfico para responder essa pergunta aqui, ó. Agora você vai criar mais uma variável na sua tabela de dados. Qual? A altura média dos pais. Aí você vai coletar dados de altura média dos pais das pessoas e você vai fazer um gráfico para responder essa pergunta. A altura média dos pais influencia a altura da pessoa? Todo mundo entendeu a atividade de hoje? Sim. Coleta mais uma variável para sua tabela de dados. A altura média dos pais de cada pessoa que você já mediu. Adiciona esses dados na sua tabela. Aí você vai fazer um gráfico. Para quê? Para testar essa hipótese aqui, ó. Testar se a altura média dos pais afeta a altura da pessoa. E aí a gente vai ver se a nossa expectativa faz sentido no mundo real ou não. Beleza? Então a gente vai pegar os 15 entrevistados e fazer essa média? Aí você pode medir, se você quiser, a altura dos pais, mas talvez vai ser difícil medir a altura dos pais de todo mundo, né? Então você pode fazer de um jeito mais fácil. Como? Como eu posso saber as alturas dos pais das pessoas? Perguntando para né? os entrevistados. Pergunta. Ah, mas eu não lembro com certeza. Tudo bem, não tem problema, tá? Mais ou menos. A altura média, né, professor? Mais ou menos. Qual é a altura da sua mãe, mais ou menos? Tanto. Qual a altura do seu pai, mais ou menos? Tanto. Beleza. Tá, então em média é mais ou menos tanto. Beleza? Todo mundo entendeu a ideia? Aí você vai fazer esse gráfico. E aí você vai olhar para esse gráfico e aí você vai comparar ele com a nossa hipótese que a gente conversou aqui, ó. Esse gráfico parece com o que a gente esperava? Parece que tem uma relação entre a altura da pessoa e a altura média dos seus pais? Realmente? Olha, parece que sim, eu consigo ver uma tendência. Ah, legal. Então essa seta faz sentido. Olha, eu não consigo enxergar tendência nenhuma nesse gráfico. Esses pontos aqui estão muito loucos. Tem nada a ver. Então essa seta não existe. Beleza? Professor, eu posso partir da seguinte pergunta. A altura média dos pais interfere na altura média de cada pessoa? É essa a pergunta? Sim, exato. Mas é a altura média dos pais, tá? Dos pais. A pessoa só tem uma altura, né? Sim. É a média dos pais porque cada pessoa tem 2 pais. Né?
A média da altura do pai e da mãe. Beleza? Todo mundo entendeu a atividade? Tá. Beleza. Dúvidas, perguntas sobre a atividade? Sim. Professor, Diga. nós vamos precisar novamente determinar um universo amostral e depois uma amostra e fazer, ou a gente pode só pegar 15 pessoas Vocês já fizeram isso, lembra? Na última atividade? Então você pode Sim. usar a mesma amostra e simplesmente adicionar essa nova variável. Ah, mas eu quero fazer outra, do zero. Eu acho que eu fiz tudo errado. Ótimo, faz de novo, não tem problema. Lembre-se, porém, que qualquer inferência só faz sentido se você sabe qual é o seu universo amostral, correto? Então vocês já sabem o que vai acontecer se vocês saírem cegamente por aí medindo pessoas, sem saber qual universo elas representam, né? Depois você vai ter dados, aí a gente vai querer saber, tá, esses dados nos falam de qual universo? Não sei. Então não serve para nada. Tá? Então lembra que vocês já fizeram isso. Então a minha sugestão é, simplesmente adicione essa nova variável na amostra que vocês já coletaram. Se você acha que fez errado, ou você acha que não, eu fiz, mas não ficou tão bom, acho que eu posso fazer melhor. Beleza, faz de novo, não tem problema. Mas aí você mede todas as variáveis, tá? Sexo, altura da pessoa e altura média dos pais. Tamanho da amostra, o tamanho que a gente estava usando, tá? Tamanho da amostra, pode usar o mesmo tamanho que a gente estava usando. N igual a... Quanto que é? 15, né? N igual a 15. Mas minha N ontem foi 22. Tá, tudo bem, não tem problema se for mais, tá? Mas tenta pelo menos 15. Tá. Posso fazer no caderno, né, professor? Pode fazer no papel, pode fazer no caderno, tira a foto depois. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida sobre a atividade? Não. Se depois aparecer alguma dúvida, joga lá no grupo que a gente conversa, tá? Então, se ninguém mais tem perguntas ou dúvidas sobre a atividade, essa foi nossa conversa de hoje. Então, boa tarde, bom resto de dia para todo mundo. Deu problema? Joga lá no grupo, tá? Essa aula tá gravada, então eu tô com problemas de internet aqui, tá? A internet tá oscilando muito, tanto é que eu caí agora. E meio que aleatoriamente, assim. Então eu demorei um pouco para carregar os vídeos das primeiras aulas, porque simplesmente não tinha internet. Eu carreguei quando a internet apareceu. Então, eu vou tentar carregar o vídeo o mais cedo possível, tá? Mas vai depender da internet. Infelizmente, não tem muito controle sobre isso, tá? Assim que possível, eu carrego. Beleza? Sim. Obrigada, professor. Então é isso. Obrigado também pela presença e atenção de todo mundo. Bom resto de dia. Cuidem-se. Bom almoço. E até daqui a pouco.